Irmãos, nós vamos ler juntos o Salmo 126 e esta noite nós vamos tratar, coloquei como tema, por isso estamos alegres. O crente tem que viver alegre, o crente tem que viver em paz. Essa paz não é humana, essa paz é sobrenatural, assim como essa alegria não é uma alegria humana, é uma alegria sobrenatural, ela vem de Deus, irmãos. Então nós vamos ler juntos Salmos 126, se puder, isso, assentados mesmo, irmãos, vamos ler juntos. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aquele que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Irmãos, esse Salmos, eu dividi ele em 4 momentos para poder dialogar com os irmãos esta noite. Assim que eu me converti, eu achava que eu poderia encontrar uma ciência exata, uma matemática, para Deus ouvir a oração e atender. E a gente vai lendo e, bons batistas que somos, nós entendemos que não tem como convencer o coração de Deus, porque a vontade dele é sempre perfeita, agradável e boa. E por isso que nós batistas clamamos, choramos aos pés da cruz, oramos, intercedemos, não é isso? Acordamos de madrugada, nos ajoelhamos, mas no final da oração do bom batista, nós falamos: Deus, seja feita o quê? A sua vontade. Não tem como concluir a oração, o falar com Deus, o suplicar a Deus, se não jogar para Ele a responsabilidade de tomar a decisão. Porque nem sempre a nossa alegria vai gerar testemunho público da glória de Deus. Portanto, eu entendi que não tinha como entender ou como uma ciência exata para se receber bênçãos ou milagres de Deus. Mas assim como a chamada oração do Pai Nosso é uma estrutura de oração, nos ensina como orar, você exalta a Deus primeiramente, glorifica a Deus, você vai entendendo que o perdão de Deus vem a nós e a partir daí nós temos que perdoar, e você vai vendo a estrutura de oração, como devemos orar. Eu entendo também que existe uma lógica no viver do crente, ao longo da história do povo de Deus. E ela é sempre igual, início, meio e fim. E o Salmo 126, ele nos ajuda a compreender um pouquinho isso. Este Salmo tão conhecido de todos nós, irmãos, fala de coisas boas, fala de alegria. Esse Salmo fala de restauração, de júbilo, de festa, assim. Assim a palavra de Deus nos ensina e nos convoca a viver, de Gênesis a Apocalipse. A palavra de Deus nos ensina a viver salmodiando e glorificando a Deus independente das circunstâncias. Nos convoca a buscar viver com júbilo, alegres no Senhor, gratos a Ele. Se não houver gratidão no coração do crente, não é possível ter alegria no Senhor em todos os momentos. Viver assim nos torna pessoas saudáveis, corpo saudável, alma saudável e espírito saudável. Você vai lembrar e deve conhecer alguém assim, alguém que murmura muito, alguém que reclama muito, alguém que está sempre emburrado. Estou falando de crente, não estou falando de ímpio, não. Geralmente, irmãos, as pessoas que murmuram demais, que não conseguem reconhecer, agradecer a Deus, ter gratidão a Deus, normalmente essas pessoas são doentes emocionalmente. Normalmente essas pessoas somatizam e têm até doenças físicas, porque não conseguiram aprender a serem gratos a Deus por tudo e viver uma vida de gratidão e alegria no Senhor.
E o Novo Testamento, irmãos, nos instrui também a respeito da alegria no Senhor. Paulo diz assim: alegre-se sempre, em Filipenses 4:4, alegrem-se sempre aonde? No Senhor. Novamente direi, alegrem-se. É o apóstolo Paulo que está falando isso, não é Saulo. Saulo vivia uma vida boa, tudo indica que ele tinha suas regalias. Um homem famoso, cheio de autoridade, poder, entrava onde queria, tinha até autoridade para perseguir e matar cristãos. Mas quem escreve isso não é Saulo, é Paulo, o apóstolo Paulo. E todos nós conhecemos a vida do apóstolo Paulo após a sua conversão, irmãos. Foi perseguição, ameaça de morte, espancamento, humilhação, desde o início de seu ministério, quando chegou em Jerusalém para pregar, saiu dali humilhado num cesto, não é isso? Naufrágio, ameaça de prisão, prisões e morte. É este Paulo que fala: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Portanto, a Bíblia, o imperativo da Bíblia é adorar ao Senhor, glorificar a Deus em todas as circunstâncias. Não é quando Deus faz algum carinho em mim, ou algum benefício para mim, é que eu devo me alegrar nele, em todas as circunstâncias. É um grande desafio, sim, irmãos, para todos nós permanecermos alegres diante de todas as situações que nós vivemos no dia a dia, permanecermos alegres diante das dificuldades que nós temos na vida, e isso é certo. Se você não está passando neste momento por uma dificuldade, certamente você já passou, e certamente vai passar em algum momento novamente, até que Cristo volte, ou até que Ele te chame. E esse é o desafio, esse desafio provoca os cristãos, esse desafio de permanecer alegre em meio a todas as situações, ela provoca os cristãos através da história, provoca o cristão a buscar a Deus para obter orientação dele. E de que forma, irmãos, nós podemos viver alegres quando a vida está cercada de lutas? De que forma você vai viver alegre quando a vida está cercada de dificuldades, de problemas e adversidades que nós não temos controle sobre estas coisas? O grande problema é esse. As lutas vêm, as adversidades vêm e nós não temos controle sobre isso. E nós, obviamente, temos uma tendência natural humana de ficarmos tensos, ansiosos e até mesmo com medo. Como ou de que forma podemos viver alegre? A estrutura desse salmo, e o que eu creio que é a vida do crente, da história do crente, ela é dividida em olhar para o passado, viver o presente na dependência de Deus e também focado no futuro. Esse salmo nos dá uma boa orientação sobre isso. A orientação de Deus através da Escritura é muito clara, irmãos. Deus deseja que seu filho sempre viva com espírito tranquilo, de regozijo, tranquilo, descansando em Deus, confiando em Deus, grato a Ele por tudo. Nós precisamos lembrar e relembrar que Deus se agrada quando eu, como crente, como você, como crente, quando a igreja de Cristo descansa nele, confia nele, se agrada dele. Deus se agrada disso. E nesse salmo, nós temos um ensinamento claro de que maneira podemos cultivar esse espírito alegre. Cultivar esse espírito alegre em meio ao caos. Esse é o contexto do Salmo. Eu vou fazer aqui um resumo só para lembrar. O Salmo começa se referindo à restauração da sorte de Sião, à restauração da sorte de Jerusalém. O versículo 1 diz: quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Vamos lembrar um pouquinho antes dessa restauração. Deus levanta Moisés para retirar o povo, para libertar o povo do cativeiro do Egito. 40 anos Moisés liderando o povo. Moisés morre, Deus levanta Josué e Caleb, eles assumem a terra, não é isso? E ao assumir a terra ali, retiram boa parte dos povos que ali está. O povo hebreu se estabelece naquele local e começa ali a cometer os seus pecados. O que o povo faz? Os homens começam a casar com mulheres de outras nações. Estas mulheres, elas tinham seus cultos, tinham seus deuses, tinham suas crenças, e ao chegar a Canaã, ao morar e habitar em Canaã, elas trazem consigo o quê?
essas divindades, e o povo de Deus começa a se tornar idólatra. Deus, ele na sua infinita misericórdia, Deus envia juízes, profetas, ele levanta reis piedosos para reformar a religião e a fé, mas nada adiantou. O povo continuava com suas práticas pecaminosas e afastados do Senhor, idólatras. Deus, nós podemos falar que Deus se cansa, em algum momento Deus se cansa de seu povo, de sua idolatria, de sua desobediência e decide corrigir o seu povo através de um castigo, expulsando-os da sua terra, que havia dado aos hebreus. Primeiro Deus manda os poderosos assírios invadir o reino do norte e sua capital Samaria, uma cidade completamente idólatra, chegando ao ponto de eles cultuarem um bezerro de ouro como gratidão pela saída do Egito. Veja que povo idólatra se tornou o reino do norte. Os assírios levam o reino do norte para o cativeiro. Se isso não bastasse, depois de muito tempo, o reino do sul, que era da dinastia de Davi, e ali a capital era Judá, comete os mesmos pecados. Os homens casam com mulheres de outros povos, estas mulheres trazem os seus ídolos. Deus vê que o povo se torna um povo idólatra e ali levanta outro rei. Deus manda os babilônicos invadir, aterrorizar, assolar o reino do sul, da dinastia de Davi, onde sua capital era Judá. O que acontece? Destruíram seus muros, o templo foi derrubado, suas casas foram queimadas, seus negócios foram destruídos. Os babilônicos matam homens, mulheres, jovens, crianças, velhos, e aqueles que sobrevivem são levados cativos para a Babilônia, como escravos. Nesse período, os judeus ficaram sem a terra, sem o templo, sem o sacerdote, sem o rei, devido ao pecado. Mesmo nessa situação, Deus não se esqueceu de seu povo. Deus ministra a eles, tamanho a misericórdia e graça de Deus. Após estarem cativos, Deus ministra o seu povo através de profetas, como o profeta e escriba Esdras. Deus, em sua infinita misericórdia, após 70 anos, uma geração se vai. Após 70 anos, como escravos na Babilônia, primeiro Nabucodonosor, depois o rei Ciro. Deus quebranta o coração do rei Ciro. E ali o rei Ciro assina um decreto para que o povo hebreu pudesse retornar às suas cidades e reconstruir as suas cidades, o seu templo, para poder voltar a adorar a Deus, reconstruir suas casas, reconstruir seus negócios, ter liberdade. E é esse contexto dos Salmos 26, onde tem todo um período de Esdras, Neemias, Geu e Malaquias que relata esse período. O salmista, não se sabe quem é o salmista exatamente, mas ele vem no primeiro momento falar sobre as alegrias desse decreto que o rei Ciro, pela intervenção de Deus, traz para o povo hebreu. Eu queria aqui falar rapidamente, irmãos, sobre esses 4 momentos que o Salmo traz para nós, e que esses 4 momentos não existem apenas na vida dos hebreus neste tempo, mas é na história do relacionamento de Deus com o seu povo, a história do cristianismo e a nossa história de relacionamento com Deus. Acontece a mesma coisa que aconteceu com o povo hebreu, e os Salmos 126 nos relata. Primeiro momento, existe a alegria da restauração. A alegria da restauração, ela é passada. O salmista está olhando para trás, está relatando sobre esta alegria. Existe uma alegria do salmista ao recordar as bênçãos. Existe uma alegria do salmista ao recordar os milagres que Deus já liberou para o seu povo. Os versículos de 1 a 3, eu vou reler para os irmãos. Quando o Senhor, o salmista olhando para trás, trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se enche de riso, e a nossa língua de canto de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim,
coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O salmista olha para trás, se lembra daquele fato. Que festa foi! Aquele povo que estava prisioneiro há 70 anos. O milagre de Deus sobre o coração daquele rei perverso Ciro, e ele muda de cativeiro, de escravidão para a liberdade. Você imagina como aquele povo fez festa? Sei lá, um dia inteiro, 2 dias, 3 dias, 7 dias, cantando, louvando, adorando ao Senhor por aquela notícia extraordinária. De escravos nos tornamos livres, milagre de Deus. E o salmista relembra aquele tempo onde ouviu aquela notícia, o povo adorou, glorificou, exaltou, festejou com o nome do Senhor, tamanha foi aquela restauração. Ficamos como um sonho. Irmãos, uma alegria baseada em sonhos, uma alegria baseada em restauração, uma alegria baseada em milagres de liberdade, sonhando com o futuro. Você já viu como é que é quando a gente vai, por exemplo, quem já iniciou uma obra, uma construção de uma casa, normalmente, ou uma reforma, normalmente, quando para pensar, imagina a casa pronta, né? Imagina a casa pronta, com os pisos, pintadinhos, você imagina lá a família junta, reunida. A gente nunca pensa no meio do caminho, né? Até chegar à casa pronta. Aqui é exatamente isso que o salmista está falando. Versículo 1, ficamos como um sonho. Receberam essa alegria, dessa liberdade que Ciro assina para eles. Eles começam a sonhar, imaginar, se alegrar, festejar. Este é o primeiro momento. Era só alegria, só celebração, só festejos, abraços e assim por diante. E assim é conosco. Toda vez que nós recebemos uma boa notícia, nós temos que nos alegrar, e assim nós fazemos, nós cantamos. Quando você recebe o milagre do Senhor, você fala glória a Deus, pastor Getúlio agora comigo, glorificando a Deus pelos resultados do seu tratamento. Glória a Deus, é alegria sim. Esse é o primeiro momento. Existe alegria do milagre recebido. Aí vem um segundo momento, que é extremamente importante que todo crente entenda isso. O segundo momento, presta atenção nisso, o segundo momento é o testemunho do milagre. Às vezes, equivocadamente, talvez pela influência de teologias dos últimos 40 anos que nós temos aqui no Brasil, não só no Brasil, houve uma distorção de valores, né? Muitos crentes acham que eles são o centro do evangelho e que Deus é coadjuvante do negócio. E que a vida do crente é o mais importante que existe, esse Deus, ou essa divindade, ao qual muitos creem, tem que se submeter à vontade do crente. Esse crente não vira mais servo, ele deixa de ser servo para ser senhor, e o senhor se torna servo. Vocês já ouviram vários jargões, determino, profetizo, e tantas outras ordens que vocês ouvem, cada vez tem uma mais nova que a outra, né? Outro dia eu estava conversando com um familiar, apareceu um jargão novo ali, que eu quase morri do coração, mas eu fiquei calado na reunião de família, fiquei calado lá quieto, e não falei nada não, mas é muita loucura que tem por aí. Por que Deus te abençoa, irmãos? Porque Deus vai nos abençoar. Qual é a maior razão de Deus abençoar a sua igreja? Veja o que está escrito no versículo 2, parte B. O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Vou ler aqui, versículo 2. Então a nossa boca encheu-se de riso, e a nossa língua de cantos de alegria. Até outras nações se diziam: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Outras nações ouviram o decreto do rei Ciro, tanto aqueles que estavam na escravidão também, quanto povos ao redor, que ouviram falar que o grande rei Ciro, o Todo-Poderoso, libertou os hebreus do cativeiro. As nações entenderam e falaram e criam que havia algo sobrenatural sobre a ordem de Ciro. O Ciro perverso jamais libertaria um povo. Então aquele povo ímpio
idólatra glorifica a Deus dizendo: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Porque Deus tem abençoado a você ou a sua igreja, ou abençoou o povo? Havia uma necessidade, como sempre foi na história do povo de Israel, de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de testemunhar o poder de Deus. Desde o início, as batalhas eram batalhas espirituais. Deus impedia que o exército fosse por completo, não é isso? Para quê? Para que as batalhas vencidas por um exército de hebreus, de número inferior aos filisteus e tantos amoreus e tantos outros povos, tanto o povo de Deus entendesse que é a mão do Senhor que nos abençoou, quanto os povos pudessem entender que o Deus dos hebreus, ou dos judeus, tem poder. Quando os povos ouviram e viram os judeus voltando para suas cidades, isso glorificou a Deus. O nome de Deus foi exaltado entre as nações. É por isso que Deus tem prazer em te abençoar. Porque quando você é abençoado, quando a igreja dele é abençoada, ele derrama milagres sobre a igreja dele, o nome dele é exaltado. O nome dele é glorificado. O testemunho é para a honra e glória dele. Então ele tem prazer em ser glorificado, exaltado sobre todas as nações. Portanto, o primeiro momento de alegria, existe alegria pelo milagre recebido. O segundo momento é o testemunho do milagre. A alegria dos judeus foi tamanha que os escravos de outras nações louvaram ao Senhor. Irmãos, toda comemoração, todo regozijo, alegria e testemunho serve e serviu no passado e vai servir para o futuro para glorificar a Deus. Enquanto a igreja de Cristo estiver neste mundo, todos os milagres derramados sobre a vida da igreja será para honrar, glorificar o nome de Deus e testemunhar às nações que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas. É o segundo momento. O terceiro momento, esse o crente não quer, o ser humano não gosta, mas faz parte do viver. É as adversidades da vida. O versículo 5 diz, o 5 e o 6, eu vou ler só a parte A. Diz assim o 5: aqueles que semeiam com lágrimas. Só a parte A do 6: aquele que sai chorando enquanto lança a semente. Irmãos, a adversidade da vida faz parte. Você lembra que o salmista olha para trás e lembra do milagre, lembra da festa, lembra do regozijo? Isso é importante. Todo crente precisa olhar para trás e lembrar dos milagres e festejar o Senhor. Segundo, todo crente precisa entender que os milagres que chegaram na minha vida, os milagres que chegaram na minha casa, os milagres que chegaram na sua vida e na sua casa, não é por mérito, mas é para honrar, glorificar, exaltar e servir como testemunho do Deus a quem você crê. Mas não tem jeito, nós vamos viver neste mundo, peregrinando por este mundo, e vamos passar por aflições, mas o próprio Jesus diz o quê? Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. No meio das alegrias do salmista existe a adversidade do dia a dia. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Apesar dessa conquista enviada por Deus, meus irmãos, a vida ali não era fácil. Por um lado, havia alegria pela libertação da escravidão, alegria pela restauração da vida deles, como nação, como povo, sua religião, de volta a cultuar, podendo reconstruir o templo, reconstruir suas casas, seus negócios, voltar à vida em sociedade, alegria isso. Mas havia muitas dificuldades para começar. Eles estavam recomeçando do zero. Não é fácil recomeçar do zero. Não é fácil viver a vida que vivemos que não é do zero, quanto mais recomeçar do zero.
aquele que semeia com lágrimas, aquele que sai chorando enquanto lança semente. Havia sim, irmãos, naquele momento, a hostilidade dos vizinhos. Foram 70 anos ali, no cativeiro. Os povos em volta possuíram as terras mais produtivas. Os povos em volta possuíram os poços que estavam abertos, sim. O que sobrou para este povo que retorna? Muito trabalho, muita luta. Então, quando eu falei agora há pouco que imaginar o futuro, nós muitas vezes não nos atentamos no caminho. O que aconteceu com os hebreus, eles festejaram, mas agora era o momento da realidade. Eles precisavam reconquistar seus poços, eles precisavam semear em terras áridas. E aí eles pedem: ó Senhor, faz, Senhor, diz o texto, o texto diz sobre os rios aqui, 5 coisas grandiosas: Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Eles semeavam pela fé, semeavam com lágrimas, chorando, lançavam a semente. Mas havia uma esperança. Quando fala em encher os leitos dos ribeiros, alguns rios daquela região permaneciam áridos, secos, quase todo o ano. Mas um período do ano haviam chuvas no alto dos montes, e aquelas águas desciam e inundavam aqueles ribeiros, e eles transbordavam, e as sementes que foram lançadas pela fé, com lágrimas, as sementes que foram semeadas pela fé, com choro, quando aqueles riachos transbordavam, brotavam aquelas sementes. O que o salmista está dizendo: Senhor, nós estamos aqui lutando, Senhor, para reconstruir o templo, lutando para reconstruir nossas casas, lutando para reconstruir nossa vida, nossos negócios. Ó Senhor, vem, Senhor, como encher os rios do impossível, esses rios que estão secos, rachados. Derrama a chuva dos céus, pois mesmo com todas as limitações, pela fé, Senhor, nós estamos semeando, com lágrimas, nós estamos semeando, chorando, mas nós cremos, Senhor, que um dia as chuvas hão de cair no alto da montanha, e esses rios se encherão ao ponto de transbordar, e estas sementes pela fé irão brotar. Irmãos, primeiro momento que o salmista nos lembra é que existe alegria pela restauração passada. Glórias a Deus, devemos festejar. O segundo momento é que toda bênção, todo milagre que o crente, o povo de Deus recebe, é para testemunho público da glória de Deus, não é apenas para nos satisfazer. O terceiro momento são as adversidades da vida. Elas fazem parte do viver. Enquanto o crente vive, vai haver adversidade. O problema não é a adversidade, o problema é você ter fé o suficiente, que em pleno deserto, chorando, com lágrimas em pranto, você continua lançando a semente da fé, confiando que Deus pode sim encher rios secos, mas não apenas encher, transbordá-los ao ponto de fazer brotar essas sementes que foram plantadas. O quarto momento que o salmista nos traz: olhar para o futuro. O salmista olha para trás, irmãos, e vê a restauração, vê como Deus mudou a sorte de seu povo, sim, vê como Deus libertou o seu povo. O salmista relembra o sentimento de regozijo, versículo de 1 a 3, de alegria que tiveram naquele dia. Mas o salmista olha também para a situação presente, a realidade, enxerga as dificuldades que eles estão vivendo, percebe que a restauração não é completa. Então o salmista ora para que Deus termine a restauração. Finalmente o salmista consegue olhar para frente, para o futuro, quando Deus haverá de trazer a restauração completa de seu povo. Versículo 5: com cantos de alegria colherão futuro. Versículo 6: voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que a história do povo de Deus, como eu falei no início, sempre foi, é e será para glorificar o santo, santo, santo nome de Deus.
Essa é a razão do povo de Deus, glorificar a Deus. Esta é a razão de Deus criar o homem, a mulher, o ser humano, para exaltá-lo, glorificá-lo. Tudo é por Ele, para Ele, e é através dEle. E existe, irmãos, na minha percepção, uma santa coincidência dos 4 tempos na vida da igreja. Quando você olha, irmãos, Noé, existe a alegria do chamado. Você imagina Noé, irmãos, lá no seu canto, nos seus afazeres, Deus chama Noé, fala com ele, entrega a ele uma missão. A alegria que Noé teve ao contar para a família: Deus falou comigo, Deus falou que nós iremos viver, ser abençoados. Que alegria é esta, que festa é essa na família? Mas depois vem a realidade do dia a dia, vem a construção. Não é de um barquinho, irmãos, é de um navio. Não é no litoral, é em pleno deserto, escárnio. Uma família que foi escarnecida durante 2, 3 gerações. Eles eram loucos na visão humana. Como alguém iria construir um barco naquele lugar? Era uma família provavelmente que era separada, os filhos, os netos, as crianças. Você imagina como aquela família sofreu ao erguer aquele barco. Construção. Mas depois vem o futuro, o livramento de Deus. José teve um sonho de Deus, que alegria. Ficou tão alegre que começou a falar para seus irmãos: traição, injustiça, prisão, sofrimento. No futuro veio a restauração. Segundo o homem do governo do Egito, Davi foi ungido o menino, que maravilha para ele e sua família ouvir: ele será o futuro rei. Festa, glórias a Deus. Mas depois, irmãos, veio perseguição, injustiça, guerra. Só depois dessa peregrinação que ele chegou ao reino. O próprio Jesus inicia seu ministério com 30 anos. Que bênção! Convoca, chama, instrui, discipula, faz milagres, irmãos, participa de festas, que bênção! Mas depois vem a traição, injúria, injustiça, acusação, prisão, espancamento, morte. Mas quando nós olhamos para o futuro, veio a ressurreição ao 3º dia. A nossa vida do crente, irmãos, passa por estas fases. Nós recebemos Jesus como o único suficiente Salvador. Todos os dias nós devemos nos alegrar, fazer como salmista, da notícia que recebemos em Deus: você está salvo. Faça festa, louve ao Senhor, glorifique a Deus, Henrique, porque você era inimigo de Deus, se tornou amigo. De condenação ao inferno eterno, nós temos, irmãos, a vida eterna em Cristo Jesus. Razão de lembrar todos os dias desse feito do Senhor em nossas vidas, através da sua graça. Mas nós estamos vivendo agora, irmãos, a peregrinação, que é o presente. Você será traído, você será injustiçado, você será esquecido, virão perseguições, vai haver escassez, vai haver doença, vai haver dor, vai haver conflito. Sim, haverá isso. Mas o salmista, ele olha para o futuro e diz que cada um de nós está garantido a eternidade. Quando eu olho não só o presente, mas eu olho que existe uma eternidade, eu louvo ao Senhor tanto pela minha salvação, glórias a Deus por isso, louvo ao Senhor pela minha eternidade em Cristo Jesus, que cedo ou tarde ela virá. E aí, eu vivo aqui nesse tempo, com as lutas, com as doenças, com as aflições. Como eu vou viver alegre, olhando para a festa da salvação? Como eu vou viver alegre, olhando para a minha eternidade? Porque isso vai passar, irmãos, e será breve. Essa semana que passou, nós sepultamos um irmão de 100 anos de idade. Passou.
Você pode viver 120 anos, mas vai passar. E se você se concentrar nas coisas que estão acontecendo e viver apenas o presente, você viverá uma vida frustrada, uma vida de murmuração, porque nunca esta vida, a vida do crente, nunca será perfeita neste mundo, porque são essas aflições, são essas lutas que geram os milagres do Senhor para que Ele seja exaltado. Enquanto eu estou em luta, enquanto eu estou em aflição, eu olho para o passado para recordar que eu estou salvo, glórias a Deus, Senhor, e eu olho para o futuro para saber, isso vai passar porque eu tenho a eternidade com Cristo, e essa é a razão para o crente viver paz e alegria todos os dias. E Paulo nos diz: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Existe um caminho que o crente irá percorrer: salvação, vidas de lutas, testemunhos do poder de Deus e a glorificação. E essa é a nossa expectativa e essa é a nossa razão de estar alegre. Sim, o Senhor fez grandes coisas, me salvou, cuidou de mim, e eu viverei eternamente com Ele. Você pode dizer? Sim, nós podemos. Sim, o Senhor fez grandes coisas o Senhor fez por nós, me salvou, tem cuidado de você, irmãos, Ele tem cuidado de você, e vai cuidar de você até a eternidade, para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Vamos louvar ao Senhor, cante com alegria. Louve ao Senhor, porque você foi salvo e vai viver eternamente com Ele. E até esse dia chegar, Deus tem cuidado de vós. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.